para o exercício lá. A Goreta entrou aqui, eu só vou voltar um pouquinho, tá? Então, eu postei esse exercício na sala de aula, tá? Então, vocês vão ter que criar um programa que recebe o salário do vendedor mais o valor das vendas. Então, como é que eu faria isso, tá? O valor mínimo que o vendedor tem que ter é R$ 1.500 de vendas, tá? Então, lá na sala de aula, eu coloquei lá para vocês trabalharem com duas estruturas. Só que o comando switch case, ele não funciona para float, ele só funciona para int e para char, tá? Então, descartem o switch. Nessa situação, vocês vão poder trabalhar com duas estruturas, a if e a else, e o operador ternário. Então, eu fiz as duas estruturas. Então, primeiro a gente vai fazer o if e o else, tá? Então, aqui nós temos a estrutura básica do programa, né? Vou criar minhas variáveis, o meu int main aqui, ó. Abro chaves, o meu return, fecho chaves. Então, aqui está o início e o fim do meu programa. Aqui nós temos as variáveis, tá? Onde está em vermelho. Então, por que float? Vamos relembrar um pouquinho, tá? Quando é número com vírgula, tá? É float. Se for número sem vírgula, é int. Então, como nós estamos falando de valores monetários, nós vamos estar trabalhando, então, com float, números do tipo float, tá? Então, eu criei aqui a variável salário, ou seja, que é o salário que o vendedor tem, o salário fixo. O novo salário, o que é o novo salário? Seria o salário dele, base, registrado em carteira, mais a comissão. Criei uma variável para receber o valor de vendas dele e uma comissão, tá? Então, antes de eu começar a iniciar meu código, eu tenho que estabelecer uma lógica. O que eu preciso fazer? Eu preciso receber o salário fixo dele, quanto que o cara ganha e quanto que o cara vendeu. Mediante essas informações, aí eu vou fazer um cálculo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, vou passar um printf pedindo para ele entrar com o salário do vendedor, tá? Então, vamos pensar assim, que o vendedor tem um salário fixo de R$ 600. Para mim escanear isso na memória, eu vou usar o scanf, vou usar o operador aqui para... como é que fala? Agora esqueci o nome desse operador aí. Desse operador ali, para identificar o tipo do tipo de valor, e vou armazenar na variável salário, tá? Depois, eu vou fazer o quê? Vou pedir o valor em vendas. O valor em vendas desse vendedor. Quanto que o vendedor vendeu. Então, o valor mínimo que o vendedor tem que ter em vendas é R$ 1.500. Então, eu vou passar uma informação pedindo para ele digitar o valor das vendas. Lógico, eu posso digitar menos. Ou seja, se ele digitar, entrar com menos vendas, ele não vai ganhar nada de comissão. Da mesma forma, vou usar o scanf, vou usar o operador, o especificador de formato, agora que eu lembrei, tá? O especificador de formato e a variável venda. Vou usar o e-comercial para armazenar na variável. Feito isso, agora nós vamos ter que montar a estrutura. Tá? Nós já temos o printf aqui para exibir o valor do salário novo. Então, o que nós vamos ter que fazer? Primeiro, nós temos duas formas de fazer, com a if, com a else e com o operador ternário. Então, primeiro eu vou fazer com a estrutura if else. Então, vou abrir um if, vou abrir o parênteses. Quem que eu quero testar para saber se o vendedor tem direito à comissão ou não? Não é o salário, é o valor de vendas. Então, quanto que ele tem que vender? Vamos lá no exercício lá. O vendedor tem que obter um total de venda de R$ 1.500. Aí ele recebe uma comissão de 3%. Então, como é que eu vou fazer? If, se a variável venda, ou seja, o valor que estiver dentro da variável vendas, vende, for igual. Tá? O igual eu represento por dois iguais aqui. A R$ 1.500. Se esse valor, ou seja, se essa condição for verdadeira, tá? Eu vou ter que fazer um cálculo. Então, sempre quando eu abro um if, eu tenho que abrir chaves. Não vão se esquecer, tá? Tudo entra em chaves. Então, se essa primeira condição for verdadeira, então o que eu vou fazer? Nós temos que calcular, a primeira coisa dele é a comissão, tá?
para depois nós calcularmos o salário novo. Então, o que eu tenho que fazer ali embaixo? Deixa eu só pôr ali embaixo do if. Então, eu vou colocar comissão, vai receber o quê? As vendas, ou seja, o valor das vendas que ele vendeu, vezes a porcentagem. Então, se ele vender até 1.500, ou seja, se for igual a 1.500 ali, é vezes 3%. Eu posso fazer assim a representação de 3%, tá? Ah, se vocês acharem difícil, façam a divisão 3 dividido por 100, vai dar 0,03 lá na calculadora. Como é que eu vou lançar aqui a porcentagem? Eu vou lançar 0,03, ponto, e vírgula. Então, aqui eu vou fazer o valor que vai ser armazenado na venda e vai multiplicar por 0,3 e vai ser armazenado na comissão. Então, se eu pegar R$ 1.000 aqui, por exemplo, vai multiplicar por 0,3, tá? Então, a gente vai achar quanto que é a comissão. Eu já achei quanto que é a minha comissão. Agora, eu vou incrementar, ou seja, eu vou somar o meu salário base mais a minha comissão. Então, nós já usamos a variável come. Nós já usamos a salário novo? Não. Então, agora a gente vai fazer o quê? Vamos chamar a variável salário novo. Vai receber quem? O salário base dele, mais a minha o quê? Comissão, tá? Se o salário for R$ 1.000, ele vai somar com a comissão. Então, a gente já fez a primeira parte do código, tá? Falta a segunda parte. Então, ó, se if, depois vem o quê? Else. Else. Abre e fecha o chaves também. Tá? Lembrando, sempre fiquem atentos ao seguinte, ó. Abriu um if aqui, fechou aqui. Com a estrutura grande, ó, se eu rodar o código, ele vai pedir mais uma chave. Vou ter que pôr mais uma chave. Sempre no finalzinho do if, do else aqui, ó, coloquem duas chaves, tá? Ó. Então, abriu o if, parênteses, abriu uma chave, tá? Aí ele vai fechar com essa aqui, ó. Pode ver que eles ficam vermelhinho lá, ó. Então, não esquece que eles fazem par, tá? Depois disso, eu faço else, que quer dizer se não, abre e fecha chaves, ó, fazendo par com aquela. Aí nós temos a próxima aqui para finalizar a estrutura if else. Então, sempre no final da estrutura if else tem que ter duas chaves, tá? Então, nós já fizemos se a venda que for, né, é igual a 1.500, ele vai receber isso aqui de comissão. O que eu vou fazer agora? Eu vou repetir essa estrutura que está aqui, ó, tá? Só vou mudar o quê? Os parâmetros, tá? Então, a gente vai fazer if de novo, por isso é que tem que ter duas chaves ali, tá? Abro parênteses, vou por venda. Se for maior que 1.500, ou seja, se ele vender mais que R$ 1.500. Abro e fecho chaves. Aí eu vou fazer o mesmo cálculo, vou calcular a comissão dele. Comissão recebe o valor de vendas dele vezes a comissão. A comissão é 5%, então é 0,05, ponto e vírgula. Feito isso, eu vou calcular o salário novo dele. Então, salário novo recebe o salário mais a comissão. Ei, tudo bem? Acharam difícil? Deu uma refrescada? Deu um nó na cabeça? Podem falar, tá? Eu já libero o microfone para vocês lá. Então, antes de eu executar o programa agora, eu vou testar aqui, tá? Para saber se está tudo funcionando, se está tudo certinho, tá? Eu vou aqui em cima, aqui nós temos, ó, ferramentas, nós temos copiar e executar, tá? Aliás, aqui, tem copiar, executar e copiar e executar. Então, eu sempre faço F9 antes, tá? Se tiver algum erro, ele vai exibir para mim. Olha lá. Está dizendo que é na linha 23. O que ele apareceu lá? Ele estava aguardando, vamos ver aqui. Deixa eu ver se é parênteses ou se é... Ver se não passou alguma coisinha em branco. Vamos ver. Ponto e vírgula no final da linha, ponto e vírgula aqui. No scanf, tudo bem.
Se vendas, ponto e vírgula, linha, deixa eu ver aqui. Eu tinha feito esse código agora há pouco. Deixa eu só ver se não passou nada em branco. Só um pouquinho, gente. Receber, before, antes do token. Faltou um parênteses ali que ele está dizendo. Em algum lugar faltou um parênteses, mas eu acho que não, hein? Vou passar um pente fino aqui, gente. Só um pouquinho. Tá ok. Chaves, comissão, salário novo mais comissão. O else. Deixa eu só abrir aqui, porque tem duas chaves aqui, ó, por isso. Espera aí, vamos arrumar ali. Só fazer um teste aqui sem essas chaves. Sempre é importante vocês testarem o código antes, tá, gente? Antes de executar. Deixa eu dar um F9 para compilar onde ele vai executar. Ainda está encafifando. Deixa eu ver que eu tenho aqui a cópia dele aqui. Tá, a estrutura tá certa, não tem nada de errado ali. Maior que 1.500, ele está acusando na linha. Aqui tá ok, não tem nada de errado. Deixa eu só copiar e apagar ali, eu já vejo o que é que estava dando errado aqui. Só um pouquinho, gente. Eu fiz antes da aula ainda bem que eu deixei um backup aqui. Ctrl X. Vamos lá. Então, só revisando aqui, tá? Eu abri um if, tá? Vou testar a variável venda. Se for igual a 1.500, vou calcular a comissão. A comissão vai receber o igual. Aqui está dizendo que a comissão recebe o valor de vendas vezes 3%, tá? Então, a variável salário novo vai ser igual a comissão mais o salário. Caso contrário, se o valor de vendas for maior que 1.500, eu vou calcular a comissão de volta. Então, a comissão vai receber o valor de vendas superior a 1.500 vezes 5%. Posteriormente, que eu achar a porcentagem, eu vou somar com o salário aqui. Vamos dar um F9. Ok, 0 erros. Vou dar um F11 agora. Então, inicialmente, ele vai pedir o salário do vendedor. Sei que vocês não estão conseguindo enxergar aí, tá? Mas ele está pedindo lá em cima, está pedindo para digitar o salário fixo do vendedor. Então, o salário fixo do vendedor é R$ 1.000. Quanto que o vendedor vendeu? Para ele ganhar a comissão, ele tem que vender no mínimo 1.500. Então, primeiro vamos testar com 1.500. Então, ele vai pegar esses 1.500, vai multiplicar por 3% e vai somar com os R$ 1.000. Então, dá lá, R$ 1.045. Esse é o salário bruto do vendedor. Tá? A gente fez essa primeira parte aqui, ó. Agora a gente vai testar com o de baixo aqui, ó. Tá? Vamos dar um F11 de novo. Dá uma olhadinha para mim, quem que tá mandando mensagem, linda. Mesma coisa, salário fixo do vendedor é R$ 1.000, mas dessa vez ele não vendeu 1.500, ele vendeu 1.800. Então, esse vendedor vai ganhar R$ 1.000,90, tá? Então, a estrutura está funcionando. Deixa eu só voltar aqui no sala de aula. Deixa eu só habilitar o microfone de vocês. Podem habilitar o microfone agora, se vocês quiserem explanar tirar alguma dúvida. Acharam difícil? Só tocar na tela do celular e habilitar o microfone, viu, gente? Mais ou menos, professor. Acho que talvez não. É que esse código é meio complicado, mas acho que dá boa, assim. Vocês vão ter que treinar mais vezes, tá, gente? Isso que eu usei é uma estrutura mais complexa. Vocês também podem usar o operador ternário, que é uma estrutura mais simples, tá? Eu já falo sobre ela, a gente já explicou, essa aula está sendo gravada, então vocês vão poder assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Beleza. Pode falar, Gorete, você quer falar alguma coisa? Eu tô boiando aqui.
Tô prestando atenção. Eu me confundo na hora de compilar lá, só dá erro. O meu deu uns errinhos aqui, ó. Geralmente é isso que acontece. Quer ver, ó, agora? Deixa eu só sair da tela cheia aqui, ó. Às vezes é um detalhezinho que a gente passa em branco. O meu ele ficou acusando ali, mas eu sempre tenho que ter em mente o seguinte, tá? Então vamos só tentar fazer passo a passo aqui, ó. Tá? Vou fazer desde o zero o programa, tá, gente? Deixa eu recortar isso aqui. Eu tento matar todas as dúvidas de vocês, tá? No trabalho lá eu consegui, não sei se está certo. O primeiro eu consegui, mas o segundo... O primeiro estava certo, Gorete. Mas quebrei a cabeça. Mas é assim mesmo, tá? Aí o segundo eu não consegui, daí eu mandei, porque tinha que entregar aquele dia, né? Uhum. Mas é assim mesmo. A gente dá uma boiada no começo. Até eu, às vezes, dou uma boiada. Tá? É normal. Então, vamos só repetir, tá? Então, ó, o gestor da empresa chegou e pediu para vocês, ó, eu quero que vocês façam um programa que calcule a comissão dos meus vendedores. Tá? Ele vai te dar os parâmetros. A gente vai fazer o levantamento de requisitos, tá? Então, o que é levantamento de requisitos? Eu vou pegar as informações que o meu gestor está pedindo. Então, ele quer que você receba os salários, tá? E calcule a comissão. Isso aqui é lógica de programação, isso aqui que eu estou fazendo com vocês. A gente está tentando raciocinar o que a gente tem que fazer primeiro, tá? Então, ó, a gente tem que receber o quê? Os salários e calcular a comissão, certo? Então, vamos lá. Vamos tentar esmiuçar isso aqui, desmembrar em passos. Então, primeira coisa, vamos colocar aqui embaixo. Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Tá? Primeiro, a gente tem que fazer o quê? Receber o salário. Quanto que é o salário do vendedor? A gente tem que saber quanto que é. Digamos que o piso do vendedor é R$600. Tá. Se é em dinheiro, vai ser do tipo... Vamos lá, gente. A gente tem que receber o salário do vendedor. Salário fixo, certo? Quando é número com vírgula, que tipo de dado que é? Do tipo... Float. Muito bem, Gorete. Tá? Então vai ser do tipo float. Certo? A gente tem que receber o salário fixo do vendedor. Depois, ele tem que calcular a comissão. Tá? Para a gente calcular a comissão, a gente tem que fazer o quê? Definir os parâmetros. Quais são os parâmetros que o gestor pediu? Se for até 1.500, quanto que o vendedor vai ganhar de comissão? É 3%, né? Se for acima de 1.500, quanto que o vendedor vai ganhar? 5%. 5%. Tá? Então, a gente já pegou aqui, ó, já estamos recebendo o salário, que é do tipo float, nós já definimos os parâmetros. Então, se ele ganha até 1.500, ele vai ganhar 3% de comissão. Como é que eu vou representar isso no código? Sempre vou fazer 3 divididos por 100. Se vocês fizerem na calculadora, ó, 3 dividido por 100. Deixa eu só abrir aqui, ó. 3 divididos por 100. Tá? Olha lá, dá 0,03. Eu sempre vou considerar depois da vírgula, tá, gente? Deixa eu só pôr no mudo aqui. Gorete, põe no mudo o teu celular aí, por favor. Tá. Aí, então vamos voltando lá para o exercício. Eu estou explicando passo a passo, tá, pessoal? Como é que a gente faz a lógica do programa, como é que a gente faria, tá? Então, isso aqui quer dizer que 3 dividido por 100, tá? Equivale a 0,03. 5%, como é que eu faço? 5 dividido por 100. Isso equivale a 0,05, certo? Então, a gente já estipulou o salário, que é do tipo float. Isso aqui a gente não precisa mexer em nada, tá? Aqui também não precisa mexer em mais nada. Agora, a gente precisa definir o quê? A gente já
pensou em todas as possibilidades. A gente tem que calcular, então, criar as variáveis, tá? A gente vai criar as variáveis, tá? Então, vamos pensar. Então, a primeira variável que eu preciso ter o salário dele. Depois, eu preciso ter o quê? Calcular aqui, ó, qual que é o valor de vendas. Vai depois calcular a comissão. Então, por as vendas do vendedor. Depois disso, precisamos calcular o quê? Com o valor das vendas, nós precisamos descobrir qual é a comissão dele, certo? Nós vamos ver qual é a comissão. Depois que eu pegar o meu salário e somar com a minha comissão, eu vou ter o meu salário novo, né? Então, aqui, ó, sempre pensem dessa forma. Tentem esmiuçar, colocar no papel, tá? Leiam o enunciado com calma, ó. Então, ó, ler o salário e o valor das vendas efetuadas. Depois disso, ó, calcular a comissão. Então, o que a gente tem que fazer? Como é que eu vou passar isso para o código? Receber o salário, é do tipo float. Vou definir os parâmetros para pagar a comissão dele. Qual é o valor mínimo que ele tem que vender? Se ele vender até 1.500, ele ganha 3%. Se ele vender mais, ele vai ganhar 5%. Até aí, beleza. A gente já fez. Já criamos as variáveis, tá? Deixa eu só recortar isso aqui e colocar no bloco de notas, pessoal, porque senão, se eu for executar o programa aqui, vai dar erro. Então, aqui, ó, a gente recebeu os salários, calculamos a comissão até, tá, já criamos as variáveis. Então, a variável salário, variável vendas, a variável comissão e a variável salário novo. Certo? Essas são as variáveis que eu vou ter que utilizar lá no código. Depois disso, como nós temos até e acima, como é que eu vou traduzir? São palavras-chave, tá? Então, até, ou seja, eu posso pôr menor ou igual. Só que o gerente chegou e falou, olha, tem que vender no mínimo 1.500. Então, se é no mínimo, não tem menor, tá? É sempre igual. Ou seja, ele tem que atingir essa meta aqui. Então, vai ser igual, o operador relacional vai ser 2. 2 iguais. Se for acima, tá? Então, é o símbolo de maior. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo, né? A gente está revisando alguns conceitos, tá? Então, depois que a gente fez isso aqui, ó, a gente vai começar a abrir o nosso programa, tá? Professor, desculpa cortar o senhor, hein? Não dá para aumentar a fonte um pouco aí, para as letrinhas ficar um pouquinho maior? Tá, deixa eu pôr maior aqui, então, peraí. Tá, valeu. Melhorou? Beleza, professor, tá melhor. Tá. Valeu. Então, aqui, ó, vai receber o salário, a gente já fez essa parte, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente já criou as variáveis. Então, em C, como é que eu crio uma variável, tá? Então, primeiro eu vou especificar qual é o formato. Nós temos do tipo inteiro, nós temos um tipo real, e nós temos outras do tipo caractere, e nós temos o tipo texto, né? Então, aqui, quando nós vamos passar a linguagem C, antes aqui era inteiro lá no algoritmo. Então, inteiro a gente vai abreviar para int, real a gente passa a chamar de float, caractere a gente chama de char, e texto a gente chama de string, tá? String, assim. Aqui na frente, se eu estou trabalhando com números com vírgula, inteiro é assim, ó, tá? Inteiro é a idade de vocês. Vai ser 12. Float, que é número com vírgula, vai ser assim, ó. Então, 1,2, tá? Char, o que quer dizer char? É um caractere apenas, então seria apenas uma letra, tá? Por exemplo, letra C. A string seria um conjunto de letras, tá? Então, seria Alex, por exemplo.
Então, ó, gravem essas informações, tá? Inteiro, float, char e string. Como é que eu vou representar essas questões aqui ó, no comando lá, scanf, tá? Então, quando eu for passar lá embaixo no scanf e para passar no código, para armazenar na variável, então, tipo inteiro, tá? Ele vai ser transferido, ou seja, né, o especificador de formato. O tipo inteiro vai ser representado entre aspas, porcento i, tá? Real, porcento f, tá? Caractere, porcento C. E o texto que é string, tá? Porcento S. Sempre quando eu terminar uma linha, ou seja, que nem aqui, ó, comecei criando as variáveis. No final da linha eu tenho que pôr ponto e vírgula. Se o salário é um número com vírgula, qual é o especificador de formato que eu vou usar lá no código? Vai ser esse aqui. Como é que eu vou colocar aqui o nome da variável aqui na frente? Eu vou usar do tipo float. Então, float. Tá? Feito isso, a gente vai agora para o código aqui, ó. Eu vou começar a escrever o meu código. Então, eu vou passar primeiramente um printf e vou passar uma mensagem para o usuário. Então, abro aspas e vou digitar um texto. Então, ó, digite o salário do vendedor, tá? A primeira coisa que eu vou pedir, ó, se vocês observarem, é o raciocínio que a gente está seguindo lá em cima, lá, ó, tá? Ó, eu tenho que receber o meu salário fixo, tá? Então, aqui ó, eu vou digitar o salário do vendedor, salário, tá? Fecho aspas, fecho parênteses, ponto e vírgula. Depois disso, eu vou escanear isso para a memória do PC, tá? Então, vou pôr scanf, abro parênteses, abro aspas. Se eu estou escaneando para a memória, eu tenho que usar o especificador de formato, tá? Se é do tipo float, então tem que usar %f. Então, %f, opa, %f, fecho aspas, põe uma vírgula. Para ser armazenado na memória, agora na variável, tem que pôr o e comercial e tem que chamar a variável onde vai o valor. Então, qual é a variável que eu estou usando? A variável salário. Então, tem que chamar a variável salário. Então, vai variável sal lá. Fecha o parênteses, ponto e vírgula. Então, a gente já fez o primeiro para imprimir uma mensagem para o usuário e pedir para ele inserir uma informação. Tá? Agora, nós vamos para o próximo. Nós vamos escanear o quê? As vendas. Então, esse aqui a gente já fez. Agora, a gente vai escanear as vendas do vendedor para depois calcular a comissão. Tá? Então, a mesma coisa, a gente vai passar um outro printf aqui, ó, vou copiar e vou colar, tá? E a gente vai pedir o quê? O valor das vendas. Então, digite as vendas. O vendedor. Tá? Mesmo processo, eu vou escanear o valor das vendas desse vendedor para a memória do PC. Como é que eu vou fazer isso? Também é valor monetário, então é do tipo float, só que aqui em vez de ser sal, vai ser qual variável? Vai ser a variável vendas. Então, vende. Tá? Então, a gente escaneou o salário dele e as vendas do vendedor. Agora, a gente tem que começar a testar os parâmetros. Para poder calcular a comissão desse vendedor. Então, eu vou usar aqui a estrutura if, else, tá? Para calcular isso. Então, ó, depois que eu fiz isso, eu vou abrir o parênteses, vou passar a variável. Qual é a variável que eu quero testar?
é o número de vendas para calcular a comissão dele. Então, venda... Quanto o número de vendas dele for igual a 1.500, fecho parênteses, abro chave, fecho chave. Então, a gente sabe que ele vendeu R$1.500. Então, se ele vendeu R$1.500, eu vou calcular o quê? A comissão. Vou pagar a comissão para ele. Então, comissão vai receber o valor de vendas, ou seja, quanto que ele vendeu, vezes a porcentagem. A porcentagem nós já calculamos lá em cima, lá, ó. Tá? Deixa eu só achar lá, ó. Se ele vender até, ó, a gente pegou, ó, 1.500 é igual a 3%. Então, ó, comissão é igual, tá? Tá recebendo a venda vezes a comissão. Então, 0,03. Ponto e vírgula. Então, se eu fizer R$1.000 vezes 3%, vai dar lá, acho que R$30, alguma coisa assim, eu não lembro agora, de cabeça. A gente já achou quanto que é 3% de R$1.000. O que falta fazer? Acrescentar essa comissão com o meu salário. Então, eu tenho que pegar o meu salário novo, não é o salário, tá? Porque é um salário novo. Então, o salário novo vai receber o quê? O salário mais a comissão. Então, sal novo recebe a comissão mais o salário dele, o salário base. Ponto e vírgula. Só isso. Tá? A gente já abriu aqui, ó, o if, agora a gente vai abrir fazer o else agora. Então, aqui na frente desse aqui vem o else aqui. Aqui eu abro uma chave, venho para baixo, abro um if. Abro parênteses, vou testar a variável vendas de volta. Então, vende igual a 1.500 ou não? Qual que é o próximo parâmetro? Tem que ser maior que 1.500. Então, não pode ser igual, tem que ser maior. Para ele ganhar lá os 1.000 para ganhar os 5%, não é? Então, aqui eu abro chaves de novo. Mesmo cálculo que eu fiz aqui em cima, aqui, ó, eu vou fazer aqui, eu só vou mudar esse valor aqui, ó. Eu vou repetir tudo isso daqui, ó. Tá? Então, eu posso fazer um copia e cola, tá? Deixa eu só dar um tab aqui. Então, venda vezes 5%. Então, aqui, ó, o que eu estou testando é as vendas. Se for maior, ele cai nesse. Se a venda for menor, ele cai nesse. Então, para isso que serve o if else. Terminei aqui, eu fecho a chave, ó, que essa chave faz par com essa chave, tá? Como a gente abriu um if aqui em cima, sempre no final do if else tem que ter duas chaves aqui, tá? Não se esqueçam disso. Abriu aqui, fechou aqui. Essa aqui, ó, essa aqui, ela faz par com essa, tá? Essa aqui faz par com essa. Estão entendendo agora? Ficou claro? Feito isso, é só imprimir o valor do salário novo, tá? Deixa eu voltar para o sala aqui. Deu uma luz no fim do túnel aí? Professor, então no caso aí do if e else, sempre que tiver duas condições, eu vou ter que usar ele. Que nem aí o maior ou menor é nessa. Ah, agora eu entendi. Por isso que eu não estava acertando. Você sempre tem que ficar esperto nessa questão ali dos parâmetros, tá? Se tiver mais de um parâmetro, tem que ficar atento aos enunciados. Então, por exemplo, aqui, ó. Tá, ó. Por exemplo, o próximo aqui, ó. Esse aqui, ó. Faça um programa para ler o número da conta, o saldo, o débito e o crédito, dando um exemplo, tá? Após isso, calcular e escrever. Então, ó, aqui tá dando uma fórmula. O saldo atual igual, ó, tá recebendo saldo menos débito mais crédito. Tá? Ó, as palavrinhas-chave aqui, ó. Se for maior ou igual. Se for maior ou igual, você já sabe que você vai ter que usar o if e else. Entendeu? Agora entendi. Se não, ó, escreva a mensagem saldo negativo. Então, aqui, ó, eu vou ter um if, vou testar o saldo da conta, se for igual ou maior. Caso contrário, ele vai cair em saldo negativo. Então, são palavrinhas-chave que você tem que ficar esperto. Tá? Deixa eu só voltar na sala de aula aqui.
Já fazer a chamadinha de vocês já, tá? Deixa eu só anotar os nomes de quem entrou hoje, que eu tô com a garganta até seca. Ficou claro o exercício? Alguém achou muito difícil? Mas me deu uma clareada agora, né? Vamos ver a hora de fazer. É bom vocês sempre pegarem treinando. Peguem esse mesmo exercício que eu fiz, acompanhem a aula e tentem fazer. Primeira dica que eu dou para vocês: tentem fazer sem, como é que eu posso dizer? Sem consultar o material. Tentem fazer por conta. Caso vocês não conseguirem, aí consultem o material. Então, deixa eu só marcar aqui. Então, é o Elias, do terceiro ano que está ali, o Vanderlei, a Camila. Oiê! Boa noite, Camila. Do segundo ano é a Maria Goretti. Isso. E o Vinícius, né? Tá. Então, pessoal, a gente ficou fora... de mim, né? Hã? Já dei a presença aqui, já. Ah, então beleza. Ô, professor, só tem um porém, professor. Meu computador tá bichado. Como é que eu vou fazer esse código no celular? O celular não dá certo. Putz, agora você me pegou, mas eu acho que tem uns compiladores para fazer no celular. Eu não lembro agora, mas no celular é mais complicado. Já tentei fazer no celular aquele dia lá, que eu te mostrei na sala de aula. Não roda aquele negócio do pseudocódigo lá. E outra, o pseudocódigo não roda, imagina esse linguagem C aí. Mas você tentou fazer online ou offline? Online mesmo, não deu boa, professor. Eu até Naquele lá no GBD lá? Tava mostrando pro Vani, no celular não dá boa. Tem que ser no computador, o meu computador tá bichado. Sério mesmo. Você vai ter que fazer a formatação dele de volta. Lembra aquele computador lá? Então, eu tinha que dar um jeito de arrumar ele. Ah, ele tá tranquilinho, mas é que o meu teclado também tá bichado também, né, professor? Sei lá o que acontece com o computador. Às vezes tá quieto. Arruma esse computador aí, cara. Não, ele tá quieto funcionando, cara. De repente ele apaga e reinicia sozinho, cara. Passa um antivírus, então. Às vezes é vírus. É, né? Tem que ver. Claro. Vou ver. Gente, alguém ficou com dúvida aí? Não, ficou bem claro. A dúvida vem só depois. Eu vou postar essa aula lá no meu canal do YouTube, tá? Pode crer. Manda o link lá. Beleza. Eu só queria fazer uma pergunta que não é dessa aula, daquele caderno de exercício lá, tem um monte de perguntas para responder? Sim, dona Goreta. E é para trabalho? Digamos assim, não é trabalho, mas se você olhar na apostila aqui, ó, vocês estão vendo a minha tela ainda, por enquanto? Então, né? Então, aqui, ó. Se vocês observarem, ó, fez a primeira parte aqui é para vocês relembrarem, tá? A parte desses exercícios, tanto que o Elias fazer alguns exercícios desses daqui. Tá? Então, aqui, ó, esse exercício eu postei na sala de aula, tá? Isso aqui é exercício para vocês fixarem e irem treinando, tá? Sempre no final de cada capítulo, ó, tem um exercício que vale nota. Tá? Então, esse foi o primeiro exercício que eu passei. O próximo exercício vai estar aqui para baixo, ó. Então, eu vou marcar a data e vou postar o exercício, tá? Então, é bom vocês irem treinando esses exercícios aqui, ó, porque esses exercícios têm a ver com o último exercício que vale nota, tá? Então, eu vou seguindo, dando as aulas conforme os exercícios. Então, hoje a gente fez esse aqui, ó. Ó, a gente fez o exercício 2, tá? Então, aí o próximo exercício que eu vou fazer é o 3, e assim vai por diante. Vocês vão fixando os conteúdos. Ok? Então fiquem tranquilos, a gente vai treinando até vocês pegarem o jeito. O olho chegou até a fechar. Então, gente, eu vou encerrar a gravação aqui e vou postar lá no meu canal do YouTube, tá? Eu passo o link para vocês, então. Tá bom. Como é que faz para sair agora? Eu já sei, é só clicar aqui, ó, aqui embaixo no botãozinho de desligar, tá? Tô vendo nada. Eu encerro aqui, ó. Só aqui na tela que ele aparece um telefonezinho para baixo vermelho. Beleza, então, professor. Valeu. Falou, galera. Falou.